Olá, alunos! Como prometido, agora nós vamos resolver algumas questões só para exercitar um pouquinho a cuca. Nós temos uma charge de Níquel e Náusea, Fernando Gonçalves. Nós temos uma situação, né, em que o predador ele mantém um diálogo aí com o ratinho, né? Aí fala: vixe, já almocei. Vixe, você já almoçou, né? Não precisa me comer. Aí ele fala: mas em minha refeição faltaram fenilalanina e triptofano. Aí ele fala, e eu pergunto, né? Dá para argumentar? Então, o predador ele fala, né, que no que ele tinha comido, a dieta, a proteína que ele tinha comido, né, faltou o triptofano e a fenilalanina. Bem, o que é que a gente ainda tem a falar sobre a questão dos aminoácidos? Fenilalanina e triptofano fazem parte dos aminoácidos essenciais. Quais são os aminoácidos ou o que são os aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais são aqueles em que o nosso organismo ele não consegue produzir. Então, nós temos que obter de uma fonte externa. Então, através da alimentação, onde existe a proteína. Então, dos 20 aminoácidos, 9 são aminoácidos essenciais, que a gente precisa, né, ingerir alimentação que tenha esses aminoácidos. Então, quais são esses aminoácidos, né? É a histidina, é a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano e a valina. Então, esses aminoácidos são essenciais. Nós temos que ingerir alimentos que os tenham para que a gente possa, né, no nosso organismo, fazer a síntese de proteínas. Então, indo para a questão, sabendo-se que o triptofano e a fenilalanina são 2 aminoácidos essenciais, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O predador precisa comer o rato para ingerir 2 aminoácidos essenciais, que, dentre outros, irão garantir a síntese de suas proteínas. Pronto. Já matamos a questão. Então, a questão certa é a letra A. Aí, na letra B, ele fala, se o predador não comer o rato, não terá proteínas de alto valor calórico, pois os compostos citados são moléculas totalmente energéticas, não tem nada a ver, né? Moléculas energéticas são, né, os glicídios. A fenilalanina e o triptofano são aminoácidos, importantes para a produção de proteína. Ao comer o rato, o predador está ingerindo 2 compostos fundamentais para a síntese de fosfolipídios. E com isso garante inestabilidade? Não é de fosfolipídio, é de proteína. O predador não necessita dos compostos citados, pois ele já é capaz de sintetizar aqueles aminoácidos denominados naturais. Não. São os aminoácidos essenciais, nosso corpo não consegue sintetizar. Ao comer o rato, o predador estará ingerindo 2 compostos fundamentais para a síntese dos carboidratos de reserva. Também não. Bom, carboidratos de reserva são glicídios. Vamos para a próxima. As substâncias indicadas nos gráficos a seguir constituem os componentes não minerais dos tecidos vivos. A maioria dos tecidos vivos tem ao menos 70% de um, cerca de 2% de 2 e no restante 3. Então vamos lá. O nosso organismo é composto pelo quê? A maior parte, né? De 70% a 80%, água. Então 1 vai ser água. 2%. 2% são aquelas substâncias inorgânicas, né? Com vários compostos que existem no nosso corpo, as vitaminas, os sais minerais, entre outros. Então, 2% aqui de sais. Então, eu vou dizer que 2, né, são íons, né, que são os sais, e outras moléculas, né, outras pequenas moléculas de outras substâncias. E 3, né, aqui vai corresponder mais ou menos de 10 a 20%, que é o quê? As substâncias orgânicas, dentre elas proteínas, lipídios, glicídios, e os ácidos nucleicos. Então, a questão certa vai ser a letra B. 1 é água, 2, íons e pequenas moléculas, e 3, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. Então, a questão certa é a letra B. Vamos lá para frente? Próxima questão, né? Essa questão vai falar sobre as enzimas. Eu falei no nosso material
estava dando uma olhadinha, eu falei sobre a inibição competitiva. Quando, na verdade, deveria ter falado sobre a inibição enzimática. Porque a inibição competitiva é um tipo de inibição enzimática. As inibições enzimáticas é quando substâncias que elas têm uma forma semelhante ao substrato, elas vão se ligar às enzimas ao invés, né, do substrato. Quais são os tipos de inibições enzimáticas? Nós temos as reversíveis e as irreversíveis. As reversíveis, elas podem ser competitivas, né, ou não competitivas. E as irreversíveis são aquelas, né, que não tem como haver uma reversão aí da ação da substância inibidora. O que vai diferenciar, né, uma inibição enzimática se ela é reversível ou se ela é irreversível. Basicamente é o tipo de ligação. Na inibição reversível, quando a substância ela se une à enzima, formando, né, o complexo enzima-substrato, ela vai formar ligações não covalentes, ela não vai formar moléculas. Então, por isso que ela vai ser uma inibição reversível. Quando a enzima se une ao substrato inibidor e consegue formar ligações covalentes, formar moléculas, aí não tem jeito, né? Essa inibição ela vai ser irreversível. Dentre as inibições reversíveis, nós temos a competitiva e a não competitiva, certo? A inibição competitiva, ela vai concorrer com o substrato, né, que vai se unir à enzima, né, que ela vai tentar lá atingir lá o centro ativo e ela vai formar um complexo, né, inibidor com a enzima. O que vai acontecer quando houver essa ligação enzima e inibidor, a substância inibidora ela vai conseguir inibir a ação da enzima, não vai haver a catálise da reação. Porém, como a ligação ela não é covalente, como ela é uma ligação instável, quando o substrato ele conseguir se digerir, quando o substrato não existir mais, a inibição ela deixa de acontecer. Quando a inibição ela é não competitiva, o que vai acontecer? O substrato inibidor ele pode se unir à enzima, como ele pode se unir à enzima já com o próprio substrato. Então também vai haver a formação aí de uma enzima, né? De uma enzima instável. A única coisa que vai acontecer aí é que a enzima ela não vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas quando o substrato ele se desprende da enzima, ela volta ao seu normal. Então eu vou dizer que eu tenho aí também, né, uma reação reversível. Quando ela é irreversível, é quando a enzima ela é atacada, digamos assim, é quando ela consegue se ligar a um substrato e com esse substrato ele forma uma ligação covalente, ele forma uma molécula. Aí pronto, aí a ação da enzima já era. Ele consegue inibir a ação da enzima de forma irreversível, ok? Então vamos lá para as questões. As enzimas são proteínas altamente especializadas que catalisam as mais diversas reações químicas. Em relação à atividade dessas moléculas, é correto afirmar que, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Quando a temperatura e a concentração da enzima são constantes, né, aumenta-se gradativamente a concentração do substrato. Observa-se o aumento da velocidade da reação até o máximo, independente do pH. Errado. Gente, o aumento da concentração do substrato não vai afetar a ação da enzima. Não vai haver o aumento da velocidade da reação aí. E quando ele fala, né, que o aumento da velocidade da reação, independente do pH, também é uma afirmação incorreta, porque o pH, a temperatura, eles sim, né, vão afetar a questão da velocidade da reação química. Então, a primeira é F.
O aumento da concentração do substrato causa uma diminuição da velocidade da reação, pois o substrato passa a inibir a ação da enzima. Também não tem nada a ver. O aumento da concentração do substrato não vai influenciar na velocidade da reação. Também é falsa. Terceira, né? O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade da reação. Verdade. Até uma temperatura crítica. Também é verdade. Quando ocorre uma queda da atividade da enzima em consequência da sua desnaturação. Verdade. Então a terceira é verdadeira. Por quê? A velocidade, ela influencia na a temperatura, ela influencia na velocidade da reação. Porém, como eu falei na aula, as enzimas, elas não suportam muito essa variação de temperatura. Cada enzima, ela tem um ponto, né, de atuação, tanto da temperatura, como em relação ao pH. Então, se aumentar essa temperatura, o que vai acontecer? Desnaturação da enzima. Então, a questão está correta. A quarta, a velocidade de uma determinada reação enzimática está associada ao pH. Também, temperatura pH. Sendo que cada enzima tem um pH ótimo de atuação. Verdade. Também a questão 4 é verdadeira. A questão 5, né? A atividade de uma determinada enzima é inibida irreversivelmente por um mecanismo chamado de inibição competitiva. Não. Inibição competitiva é um tipo de inibição reversível. Então, como eu falei, nós temos dois tipos de inibição enzimática, a reversível e a irreversível. A reversível, ela pode ser competitiva e não competitiva. E a irreversível é irreversível, certo? Então, a questão está falsa, é letra F, ok? Vamos para frente? Os lipídios compreendem um grupo quimicamente variado de moléculas orgânicas hidrofóbicas. Diferentes lipídios podem cumprir funções específicas em animais e vegetais. Assinala a alternativa incorreta, a incorreta. Bem, gente, nós já vimos que os lipídios, eles são substâncias orgânicas hidrofóbicas, não têm afinidade com a água. A água não consegue dissolver, né, aí os lipídios, que são as gorduras, os óleos. Aí, em relação aos lipídios, vamos analisar as questões. A primeira, os carotenoides são pigmentos acessórios capazes de captar energia solar? Sim. Os carotenoides, eles são pigmentos presentes em alguns fungos, em plantas, né? E que eles são capazes, né, de auxiliar, agir de forma coadjuvante na ação da fotossíntese. Então, a letra A é correta. Os esteroides podem desempenhar papéis regulatórios, como, por exemplo, os hormônios sexuais? Sim. Um exemplo de esteroide é justamente o colesterol. E o colesterol, certo? Ele é um lipídio que ele está relacionado, né? Ele tem muitas funções no organismo. E uma das suas funções está relacionada à questão, né? Ele é precursor dos hormônios, ou seja, ele é a matéria-prima para a formação dos hormônios, testosterona, né, progesterona, que são hormônios sexuais. Então, a letra B também está correta. A letra C, os triglicerídeos podem atuar como isolantes térmicos ou reserva energética em animais. Sim, os triglicerídeos são as gorduras presentes em nosso organismo, certo? Então, também uma das funções dos triglicerídeos é justamente atuar como isolante térmico, né? A questão da proteção, proteger contra o frio, e também reserva energética, que vai se dispondo, né, ao longo do nosso corpo junto aos músculos, né? Também nas artérias, que é o lado ruim aí da história, tá bom? Então, a letra C também é correta. A letra D, o colesterol é uma das principais fontes de energia para o fígado? Não. O colesterol, né, como eu já falei, ele é um esteroide, certo? Ele é sintetizado no nosso organismo e, assim, ele participa, né, de muitas funções. Então, o colesterol, ele é muito importante para o nosso organismo. O problema é o excesso. Porque quando ele vai formar lá o tecido adiposo, esse tecido ele pode se acumular em diversas partes do organismo, mas a parte mais crítica é a questão das artérias. Então, ele é essencial, ou seja, né, ele é produzido no nosso organismo, ele é essencial. Por quê? Porque ele desempenha funções muito importantes, né? Dentre elas, ele está relacionado à questão da produção da membrana plasmática das nossas células.
ele está relacionado, certo? Na proteção, né, da baía de mielina, lá na questão dos neurônios, né, aquela parte mais extensa dos neurônios, onde ocorre lá a passagem da corrente elétrica, né? Então, sem essa proteção, o hormônio ele começa a funcionar de forma inadequada e provoca algumas doenças degenerativas. Outra função importante é a produção da bile lá no fígado, sim. Ele tem uma função lá no fígado, mas não é a principal fonte de energia para o fígado, certo? Ele participa do metabolismo, né? Ele consegue absorver as vitaminas, né? A vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, né? Que a gente vai chamar de ADEC aí. E também, né? Como eu já falei, a questão da produção dos hormônios. Então, na verdade, o colesterol ele é muito mais a função dele é muito mais abrangente do que servir de fonte energética para o fígado. Então, a letra incorreta é a letra D. A outra questão, né? A gota é um distúrbio fisiológico que causa dor e inchaço nas articulações por acúmulo de ácido úrico, um resíduo metabólico nitrogenado. Olha, gente, a gota, né, é uma doença que provoca um inchaço, né, nas articulações. É um distúrbio fisiológico, né, que provoca o inchaço nas articulações. O que vai acontecer? Acúmulo do ácido úrico. O que é o ácido úrico? O ácido úrico é o subproduto, né, das reações, né, relacionadas à questão da proteína. Ele é um complexo nitrogenado, que é o principal substância, o principal elemento que identifica, faz com que a gente identifique a proteína, né, o nitrogênio. Então, ele é um resíduo, né, de um complexo do resíduo metabólico nitrogenado. Então, o ácido úrico ele vai ser originado aí a partir das reações metabólicas das proteínas, certo? Então, considerando-se a composição química dos diferentes nutrientes, que tipo de alimento o indivíduo com gota deve evitar? Isso aqui eu sei bem, porque minha família, a doença reinante é a gota. Então, a principal substância que a gente deve evitar aqui são alimentos ricos em proteínas, principalmente carne, né, e seus derivados. Então, assim, é um processo muito doloroso, né, uma doença que ela é degenerativa e ela vai provocando aí o inchaço nas articulações, formando cristais, certo? A pessoa fica com dificuldade de se movimentar, de andar e é dor intensa, né, o dia inteiro. Então, fica a dica, gota está relacionada à questão da proteína. Vamos para a próxima? Bem, qual a alternativa correta sobre os ácidos nucleicos, né? 1 e 2. Então, aqui é o ácido nucleico 1, aqui é o 2, cujos resultados da análise química estão mostrados na tabela a seguir. Então, aqui eu tenho uma tabela, já sei que aqui é um ácido nucleico, aqui é o outro. Aí vamos lá. O tipo de açúcar presente no ácido nucleico 1 é desoxirribose. Então, o glicídio aí presente nesse ácido nucleico é a desoxirribose, é a pentose. Então, já matei aí. Então, desoxirribose é o açúcar do DNA. E o 2, ribose. Então, o açúcar, né, a pentose ribose, ela está presente no RNA. Então, já matei. Em 1 eu tenho DNA, em 2 eu tenho RNA. Mas vamos confirmar? Tipos de base nitrogenada. Aqui, olha, nesse ácido nucleico 1, nós temos adenina, timina, citosina e guanina. Só quem tem timina é o DNA. E no 2, ribose, adenina, uracila, citosina e guanina. Só quem tem de uracila é o RNA. Então, em 1, eu tenho um exemplo de um DNA, em 2 eu tenho um RNA. Em qual das alternativas? Pronto, letra C, o ácido nucleico 1 é DNA e o 2 é RNA. Então, a questão certa é a letra C. A próxima, né? Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais. Bem, os óleos essenciais, eles também são chamados de óleos voláteis. Então, são óleos presentes em algumas flores, algumas folhas, certo? De algumas famílias, né? Algumas plantas, que esses óleos eles eram extraídos de manhãzinha bem cedinho, certo? Por quê? Porque quando o dia ia passando,
né, quando a planta ela ia se expondo à questão da radiação solar, começava a existir o que aí? A volatilização desses óleos, que eles são muito importantes na questão de terapia, né, de cosméticos e etc. Então, na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares. Então, existia um conhecimento, porém, existia uma forma mística. Bem, os óleos essenciais, eles estão aqui nas plantas, né, nas primeiras horas do dia, porque quem deixou eles aqui foram os raios lunares. Isso é a questão mística, mas não a questão científica. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção do material com maiores quantidades de óleos essenciais. Então, se você extrair cedinho, você vai ter uma maior quantidade e com o passar das horas, né, com o aumento da radiação solar, esse óleo ele vai ficando diminuído, ele vai diminuindo. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na letra A, volatilização das substâncias de interesse. Então, o que vai acontecer aí é a volatilização, certo? Dos óleos essenciais das plantas, ok? Então, letra A, a resposta correta. E a última questão, né? Recentemente, um estudo feito nos campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera, né, do gás carbônico, prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Então, o que vai acontecer? O oxigênio presente na atmosfera vai interferir no processo de absorção de nitrato que as plantas, né, que as raízes das plantas elas fazem para que elas possam, né, produzir sua substância orgânica. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atinjam as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão será modificada primeiramente pela redução de, bem gente, se a planta ela vai ter dificuldade de absorção de nitrato, qual é o elemento químico, né, abundante aí que representa o nitrato? É justamente o nitrogênio. E o nitrogênio, né, ele vai ser matéria-prima de quem? Das proteínas. Então, onde é que nós vamos encontrar o nitrogênio? Nas proteínas. Então, nesse caso aqui, esse grão, ele vai ter um comprometimento na quantidade de proteínas. Então, veja como é importante, né, a questão da emissão do dióxido de carbono, como ele é poluente, como ele influencia no desenvolvimento das atividades, né, da natureza. Aqui é só um exemplo, né, dentre tantos outros, né, que nós temos. Essas eram as questões que eu queria trabalhar com vocês, certo? Ela deu uma resumida geral lá no assunto que nós estudamos. Espero que tenha contribuído, que vocês façam bom proveito, que vocês estudem e que vocês dêem o melhor de si. Se cuidem, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo aí de coronavírus, a gente tem que evitar sair de casa. Por isso que nós estamos no nosso cursinho aqui online, tá bom? Então, olha, se cuide, porque quando você se cuida, quando você evita aglomeração, você está protegendo a si e está protegendo aos outros. Fique em casa, mas se precisar sair, use a máscara. Tchau, até a próxima!